coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra, Pai, que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Deus, que esta palavra produza em nós o fruto do teu Espírito. Que esta palavra, Senhor, produza em nós o direcionamento. Que esta palavra produza em nós a força, Pai. Que o Senhor venha sobre as nossas vidas, ó Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é vencendo a tentação. Irmãos, como introdução a esta palavra, eu quero ler com vocês Tiago, no capítulo 1, no versículo 12 em diante. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Veja que a explicação aqui de Tiago, ela é bem clara de como que as coisas funcionam na tentação. Primeira coisa que nós temos que entender: a tentação, ela não vem de Deus. Se eu quero vencer as dificuldades, eu preciso compreender de onde a dificuldade vem. E no caso, é do inimigo das nossas almas. Todos precisam saber disso. Nós temos o inimigo das nossas almas, que a Bíblia chama de diabo, diabo inimigo. E esse inimigo, ele quer nos afastar da palavra de Deus e nos fazer desobedecer a Deus. O exemplo mais clássico, e não tem outro melhor, é o primeiro pecado, a primeira tentação. Gênesis, no capítulo 3, versículo 1 em diante. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes,
se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Irmãos, a primeira tentação, ela veio na direção de Eva e de Adão, em algo muito simples. Deus, ele criou uma regra no jardim. Deus disse assim, olha, vocês podem mexer com tudo que tem aqui, menos nesse fruto dessa árvore. Era uma árvore e o fruto dela que não poderia ser tocado, não poderia ser comido aquele fruto. Uma coisa básica, simples. É como você na sua casa, que alguém traz alguma coisa e fala, olha, não mexa nisso. Isso aqui não pode mexer. É uma coisa pequena, uma coisa bem simplesinha. Porém, era um mandamento. Quantos mandamentos, igreja? Um mandamento. Uma coisa bem fácil. E aqui, meus irmãos, nós observamos que o diabo, o inimigo da nossa alma, ele também ouviu isso. E ele sabia que o homem e a mulher não poderiam comer aquele fruto. O que ele fez? O diabo entrou no corpo de uma cobra, de uma serpente. E no corpo daquela cobra, ele conseguiu falar. Então ele passou a falar. E aí, meus irmãos, nós observamos que ele conversa com Eva, incorporado nesta serpente. E aí a pergunta dele é, está tudo bem com você? Como é que você está? Como é que está tudo aqui? Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo está tudo bem, está tudo tranquilo. Ele começou uma conversa com Eva. Presta atenção. Muitas vezes, irmãos, por causa da cultura, as pessoas acham que o diabo, ele vai vir com 2 chifres, um rabo comprido e um tridente na mão, um garfo na mão. E aí, quando a pessoa vê essa figura, ela não vai ficar para contar a história. Não vai. Ninguém que vê uma figura dessa. E a outra coisa também é o seguinte, quando alguém está com medo, os vultos que eles veem é só preto. Não tem vulto branco, nem amarelo, nem azul. É só preto. Tudo que acontece, eu vi um vulto preto, eu vi um vulto que passou, tudo coisa assim, do lado da escuridão, da noite, coisas pesadas, coisas difíceis. Então as pessoas, elas pintaram o diabo e Satanás como sendo uma coisa pesada, uma coisa difícil, uma coisa complicada. Irmãos, ninguém gosta de coisa difícil nem de coisa complicada. Então aí a pessoa está preparada para vir na direção dela um inimigo com 2 chifres compridos, um rabão. Se a pessoa vê alguém assim, não vai nem querer conversar. Então isso tudo é uma grande bobagem que existe no nosso meio. Entende? Se a pessoa, por exemplo, ela sente um calafrio ou acelera o coração, acontece alguma coisa. Então assim, as pessoas, elas criaram meios de dizer que aquilo é o inimigo, aquilo é o diabo. Mas no fundo, quando você lê a palavra de Deus, você descobre que o diabo, ele vem na sutileza. Nós aprendemos na escola bíblica quadrangular que o diabo, ele vem em sapatinho de algodão, sem fazer barulho, sem fazer alarde. Ele vem quietinho, ele vem para nos enganar. E aqui o engano veio para Eva através de palavras, através de conversas. As pessoas que são usadas por Satanás, ou as situações que são usadas por Satanás, é para mexer com a vontade do homem, com o desejo do homem. Com certeza, o inimigo percebeu que Eva observava aquela árvore, e ele falou algo com ela. Ele disse, não foi isso, você está entendendo tudo errado. Isso é uma prisão, você está presa, você está proibida
É isso? Você é proibido. Não, você pode fazer o que você quiser, Eva. Fica à vontade. Porque se você comer desse fruto, você se tornará igual a Deus, semelhante a Deus. Deus não quer isso. Então, na verdade, por trás desse mandamento tem uma coisa boa. Se você desobedecer, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. A conversa sempre é mansa. A conversa sempre é sutil. Então preste atenção numa coisa. Quando alguém for oferecer droga para você, esta pessoa vai oferecer dizendo que é bom. Quando a pessoa for oferecer um cigarro para você, vai oferecer dizendo que é bom. Quando uma pessoa for oferecer uma bebida alcoólica para você, vai oferecer dizendo que é bom. Quando a pessoa oferecer algo para você que desagrada a palavra de Deus, ele vai oferecer como uma coisa boa, como uma coisa prazerosa. E olha o que aconteceu. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Então ela começou a enxergar o fruto daquela árvore como na visão do diabo. A visão de Deus era: você está proibida de comer. A visão do diabo, do inimigo da alma, é: coma e você vai ter mais poder. Coma e você ficará forte. Coma e você será semelhante a Deus. Irmãos, o pecado, ele não traz boas coisas para a vida da pessoa. Então, resumindo o pecado é a desobediência a Deus. Todas as vezes que nós desobedecemos um princípio de Deus, um mandamento de Deus, nós cometemos um pecado. E este pecado nos leva à morte, à distância total de Deus, à distância total do Criador. Porque a palavra de Deus foi: no dia que vocês comerem desta árvore, certamente vocês morrerão. E o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus está cheia dessas frases que eu estou falando para vocês, mas eu quero trazer o entendimento para todos vocês. O pecado, ele não vai vir feio, ele vai vir com a roupa bonita. O pecado não vai vir de uma forma agressiva, ele vai vir de uma forma mansa, ele vai vir de uma forma sutil, jamais ele vai ser agressivo. Depois, a consequência do pecado, sim, é agressiva. A consequência do pecado é a dor, a consequência do pecado é o peso, a consequência do pecado é o mal no corpo, é o mal-estar, que você pode prestar atenção. Uma pessoa que se embebeda, ela passa mal. Uma pessoa que pratica algo que é contra a palavra de Deus, ela fica mal, ela passa mal, o corpo dela sente, as doenças vêm, as dores vêm, as dificuldades vêm, porque é a consequência. O pecado traz a dor, o pecado traz o sofrimento, o pecado traz a morte. Porém, o oferecimento do pecado não é assim como vocês observaram. Desde Adão e Eva até hoje, o diabo usa a mesma tática. E pasmem vocês, as pessoas caem na mesma tática. Não mudou nada. Então, o que ele fez? Ele desviou o foco. Então, o diabo, ele é preto, ele é chato, ele é feio, ele não presta, ele não vale nada. Então as pessoas fazem imagens, dizem que são adoradores dele, buscam ele. Então o diabo está lá e eu estou cá. Então o diabo está longe, ele não está perto de mim. Então o diabo, ele sendo o diabo, ele criou a seguinte estratégia: você não está perto de mim, você está bem. E para você ficar melhor ainda, você faz o que eu quero. Então, para muitas pessoas, onde é que está o diabo? Está lá naquela outra religião, está lá naquele outro lugar, mas não. A Bíblia diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Portanto, não espere que o diabo está lá na outra religião. Não espere que o diabo está lá, ali na Avenida Vitória, ou lá na beira-mar. Não,
ele está ao nosso redor, observando para poder derrubar, para poder tirar, para poder arrancar da presença de Deus. Mas preste atenção numa coisa que o Senhor está nos mostrando. Mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, ao derredor está o diabo, mas ao redor estão os anjos de Deus. A questão aqui, meus irmãos, é você saber o que acontece no mundo espiritual. É você entender. Porém, não é esse diabo da cultura. É o diabo da Bíblia. Não é o diabo feio, não. É o diabo bonito. Não é aquela coisa que vem trazer uma proposta ruim, não. É aquela coisa que vem trazer uma proposta boa. Sabe o que ele fez com a cultura? Ele passou a desconfiar o seguinte, de tudo que é ruim. E tudo que é bom está aprovado. É isso que as pessoas pensam. Ah, se é bom para mim, se eu estou me sentindo bem, se está tudo bem, então está tudo certo. Mas não é. E aqui, na tentação, vocês vão observar que a mesma tentação que foi para Eva, agora foi para Jesus. Então, se Jesus foi tentado pelo diabo, se Eva e Adão foram tentados pelo diabo, certamente nós também estamos sendo tentados pelo diabo e continuaremos sendo. E o que nós precisamos ter? É discernimento, é entendimento, para que a palavra de Deus vença a tentação. Então eu já entrego para você o segredo. O segredo para vencer a tentação é você estar firme na palavra de Deus. É você estar firme naquilo que Deus está falando. Quando o diabo veio para tentar Jesus, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. O próprio Espírito Santo levou ele à tentação. O próprio Espírito Santo o guiou para ser tentado. Então, irmão, na tentação você não está sozinho. O Espírito Santo está com você. Irmã, na tentação você não está sozinha. O Espírito Santo está contigo. 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. Estava em jejum completo. E ele começou a sentir fome. A fome, meus irmãos, é um instinto natural do nosso corpo. Não tem nada de errado na fome. A fome é um sinal que o nosso corpo dá que nós precisamos de alimento. A sede é a mesma coisa. Quando você está com sede, você precisa tomar água. Quando você está com fome, você precisa comer. Veja, o inimigo não veio de chifre, não veio de rabo, não veio de cavalo de fogo, não veio de nada disso. Ele veio normal, não veio faltando uma perna, faltando um olho, aqueles olhos de demônio, de filme de terror. Não, ele se apresentou uma pessoa comum. Ele veio diante de Jesus para poder tentá-lo. E como é que ele tentou Jesus? Ele falou assim, disse o diabo, o inimigo, se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. O inimigo, ele vai primeiro questionar quem é você. Ele vai olhar para você e vai falar assim, você tem certeza que você é filho de Deus? Você tem certeza que você é filha de Deus? Olha para você, olha a sua situação, olha como é que você está. Você está cheio de fome, você está cheio de desejo, você está cheio de vontade. Você queria estar onde agora? Você queria estar fazendo o quê? Preste atenção na sutileza. Você não é um filho de Deus? Então, se você é um filho de Deus, você tem que estar bem alimentado. Se você é um filho de Deus, você não pode ter falta de nada. Então, já que você é um filho de Deus e é poderoso mesmo, mostra para mim que você é poderoso, transforme as pedras em pão. Então a tentação do diabo é que você exerça o poder, é que você tenha poder, é que você exerça a sua autoridade, é que você, mas você não é mulher mesmo? Então mostre que você é mulher. Você não é homem? Então mostre que você é homem. Você não é isso? Então mostre que você... Então aqui, o desafio aqui para Jesus era o desafio do poder. O desafio de mostrar se ele era mesmo filho de Deus ou não. E assim é a tentação do diabo. O diabo sempre vai colocar a sua pessoa em xeque. Você não é mãe? Você não é pai? Você não é filha dela? Não, você não é filho dele? Não é possível. Você não trabalha?
você não luta, você não faz. São essas ênfases. Quando você começar a ouvir isso, você fala, já entendi quem chegou aqui. Por quê? Irmão, você não precisa provar quem você é. Você precisa só ser quem você é. Se Deus já te determinou, já te colocou aqui, acabou. Você não precisa provar. Você já sabe quem é você. Aí Jesus respondeu para ele: escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ele estava falando para o diabo. Diabo, a palavra de Deus diz quem eu sou. Não é você que vai dizer quem eu sou. Presta atenção, irmão. Não é a sua amiga que vai dizer quem você é. Não é o seu amigo quem vai dizer que você é. Não é o pastor da igreja que vai dizer quem é você. Não são os líderes da igreja que dirão quem é você. Quem você é quem a palavra de Deus diz. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. É a palavra de Deus que diz. É a palavra. É isso que você tem que guardar dentro de você. Então, a palavra falou, está falado. Pronto, eu já sei quem eu sou. Então, eu vou viver segundo a palavra de Deus. Então, é a palavra de Deus que diz. Aqui você entendeu? Você já vai fechar a primeira porta para você vencer a tentação. Todo mundo que questiona quem você é em Deus, que questiona o seu papel como mulher ou como homem, você já descobre que ali por trás tem uma tentação. Porque você é uma pessoa que precisa mostrar para alguém? Não. Você é uma pessoa que precisa provar para alguém? Não, não precisa provar nada. Tudo já está consumado na cruz do Calvário. Já está provado. Não precisa de outra prova. Mas ele parou aí? Não. O diabo levou a um alto de um monte e mostrou no momento de tempo todos os reinos do mundo e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-a a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Olha o poder aqui de novo. Olha o poder. Você lembra do poder em Gênesis? Se você comer, serás igual a Deus. Sabedor, poderoso, poderosa. Agora, se você transforma, usa o poder. Se você faz alguma coisa. Se você mostra. Segundo ponto. Agora, está vendo tudo isso? Eu posso te dar tudo, disse o diabo para Jesus. Eu posso te dar poder. Eu posso te dar glória, mas você tem que me adorar. Você tem que me adorar. Irmãos, adoração aqui no contexto bíblico era você se prostrar, você se ajoelhar diante do diabo, você se ajoelhar diante dele, você prestar um louvor, prestar uma honra, prestar um culto a ele. E aí aqui, irmãos, entra a grande questão. O inimigo sempre vai levar você a outros deuses, a idolatria, porque na idolatria ele sabe que Deus, ele abomina a idolatria. Então ele quer levar a pessoa a ter ídolos, ele quer levar a pessoa a ter ídolos no mundo secular. Porque, irmãos, o grande problema nosso nos dias de hoje não são imagens de escultura, ou de gesso, ou de bronze, ou de prata. O maior problema que nós temos hoje são a adoração de pessoas. Porque as pessoas estão, inclusive, nos programas de TV, na internet. Uma das pessoas, por exemplo, um jogador de futebol, quando ele está dando uma entrevista, ou participando de algum podcast, alguma coisa na internet, uma das perguntas que é feita é a seguinte: quem é o seu ídolo? Quem é a sua inspiração? Aí ele fala: o meu ídolo é o fulano de tal, a minha inspiração é o fulano de tal. E aqui, irmãos, está um grande perigo. Quando você coloca uma pessoa no lugar de Deus, quando eu coloco uma pessoa no lugar de Deus, quando eu endeuso uma pessoa, eu atribuo poderes àquela pessoa, aqui o diabo estava mostrando o seguinte: se você me der adoração, eu te dou poder. Se você me der adoração, eu te dou glória. Você observa que a glória do mundo vem para aqueles que se prostram, vem para aqueles que têm ídolos.
vem para aqueles que estão ajoelhados e prostrados diante desses ídolos que são criados no nosso dia a dia. Personalidades. Existem pessoas, irmãos, que elas saem da casa delas, ficam se amontoando numa multidão, para dar um tchau, para tirar uma selfie, para chegar perto de alguém. Vê, meus irmãos, se nós precisamos de encostar em alguém ou chegar perto de alguém, já está perto de nós aquele que precisa estar, Jesus, irmão. Então nós não somos idólatras, nem de seres humanos e nem de imagens de escultura. É isso que muitas pessoas não compreendem. O diabo, ele se apresenta desta maneira. Talvez você olhe para alguém e fale assim: aquele homem tem mais capacidade que eu, aquela mulher tem mais capacidade que eu. Não existe isso, irmão. Você é uma pessoa que foi colocada aqui por Deus. Você não pode se comparar comigo, eu não posso me comparar com você. Cada um aqui tem uma função, cada um cumpre o seu papel. Então a idolatria é o caminho para a pessoa pecar. E quando o diabo falou: olha, você vai ter tudo se você me adorar, olha o que Jesus falou. Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Só ao Senhor nós damos glória e louvores. E pronto, irmão, acabou, está aqui, ó, ponto final. Se alguém te sugerir outra coisa, não faça, não vá. Se alguém falar para você: olha, tem um cara aqui, olha, eu vou dizer, viu, esse um é, você fala: não, eu já tenho quem é. Ah, mas se você for para lugar, não, eu não vou, irmão. Irmão, não adianta me chamar, eu não vou. Por quê? Porque eu já tenho tudo o que eu preciso, eu estou em Deus. Porque muitas pessoas, elas vão de um lugar para o outro, vão de um lugar a outro em busca de algo, irmão. Isso daí é idolatria. A pessoa tem que compreender que onde você está, seja na sua casa, seja aqui na igreja, seja no ônibus, seja no seu trabalho, Deus está com você. Você não precisa de se curvar, nem de se dobrar, nem idolatrar homem, nem idolatrar imagem, nem idolatrar nada, 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 porque você já está na presença do Senhor. Por último aqui ele diz assim, ó: levou-o a Jerusalém e pô-lo no pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem. E está escrito mesmo lá no Salmo 91. E agora? E quando o diabo usa a Bíblia? Porque o diabo usa a Bíblia. É isso que muitas pessoas não entendem. O diabo, primeiro, ele tenta te comprar com a glória. Depois ele tenta te comprar com poder. E vão mostrar que você tem que ser mais do que você é. Você tem que chegar mais longe, você tem que ser maior. Ele vai trabalhando no ego. E agora, se ele não venceu no ego, ele vai para onde? Ele vai para a Bíblia. Aí o diabo, ele tem muitas pessoas que são expert na palavra, e eles vêm com uma palavra, eles vêm dizendo uma coisa, eles vêm tentando te confundir, e é isso que você tem que tomar cuidado. Chegou uma pessoa para você tentando te confundir, você, na hora, acordou? Prestou atenção? Quem é que está lá? É o Satanás. Está usando a boca dela. Ah, começou a falar: porque isso aqui. Aí você falou: opa, olha aqui, como é que ele trabalhou? Ele disse: está escrito. Se você se jogar, você vai dar uma ordem e os anjos vão te segurar. Todo mundo aqui sabe que se a gente pular de algum lugar, nós vamos cair, vamos machucar. É óbvio. Está claro, mas o que o diabo está falando? Está até levando aquelas pessoas a ter uma fé, né? Mas se você se jogar, a Bíblia diz que os seus anjos darão ordem a teu respeito para que não tropece. Então pensa comigo, você se joga, pede os anjos te seguram. Irmãos, existem casos de pessoas que morreram por quê? Por exemplo, para atravessar um rio, a pessoa falou assim, ó: assim como Pedro andou sobre as águas, eu vou atravessar esse rio, porque eu vou pregar a palavra do outro lado. Aí a pessoa vai e morre. Há relatos, irmãos, de pessoas que já morreram enfrentando perigos baseado num texto bíblico que não fala isso. Não fala isso. Então é isso que nós temos que tomar cuidado. Se você não souber o que está falando na palavra,
Se você não lê a palavra, se você não busca a palavra, você pode ser enganado. E é isso que eu tenho dito a minha vida toda. Muitas pessoas estão sendo enganadas porque elas não conhecem a palavra. E aí Jesus, conhecedor da palavra, ele disse assim, olha, é assim do jeito que você está falando? Não. Disse-lhe, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque o te livrar com os anjos depende dele, não de nós. Não depende de nós. Depende dele. Se ele quiser livrar, ele vai livrar. Se ele não quiser livrar, ele não vai livrar. Quando Jesus foi para ser crucificado, ele falou, seja feita a tua vontade. Ele entregou-se nas mãos de Deus, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele tinha esse entendimento de dizer, a própria palavra diz também, não tentarás o Senhor teu Deus. O Senhor dará ordem aos seus anjos, sim, mas é o Senhor que dará ordem, não sou eu que dou ordem para anjo. Eu não mando no anjo não, irmão. O anjo quem manda o anjo é Deus, ele é anjo de Deus, ele não é meu anjo. Não existe isso. Só que muitas pessoas ficam criando pseudo-ideias que você já vê que é do diabo, mas só que as pessoas não conseguem enxergar que é o diabo que está enganando ela, o diabo que está iludindo ela, e aqui Jesus conseguiu perceber, e aí a Bíblia diz claramente aqui, acabando o diabo a tentação, ausentou-se dele, porque com Jesus o diabo não arrumou nada. E eu quero te dizer, irmão, se você estiver firme na palavra de Deus, o diabo não vai arrumar nada com você. Irmã, se você estiver firme na palavra de Deus, o diabo não vai arrumar nada contigo, porque na hora o Espírito de Deus vai estar do seu lado, como estava com Jesus, e você vai saber responder, porque a tentação é pessoal, é individual. Ela virá para você, ela baterá na sua porta, concedida pelo próprio Deus, mas você tem que ter a sabedoria que vem do alto, que é a palavra de Deus, para você conseguir vencer. Então, como é que eu venço a tentação? Tendo a palavra de Deus como base da minha vida. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso.